Vamos lá, para isso eu vou usar a nossa VM, tá? Vamos lá, quem for acompanhar junto comigo. O código que eu for utilizando aqui, pessoal, eu coloco lá no eTextpad, tá? Para evitar aí, às vezes, você acabar digitando ou com erro de digitação ficar um pouquinho para trás. Eu vou, à medida que eu for fazendo, eu copio e colo no eTextpad lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Então vamos lá. Bom, o que nós vamos estar fazendo aqui então? Nós estaremos criando duas functions, tá? Uma function para ser um HTTP trigger, ou seja, ela vai receber alguns dados via HTTP. Esses dados, imagine assim uma situação. Imagine uma situação de um cadastro, seja de um cliente, de um fornecedor. Então vou imaginar a situação de um cadastro de cliente, tá? Então o cliente está se cadastrando, ele passa lá os dados dele, como nome, data de nascimento, se tiver algo financeiro, o nome da mãe, passa também um CPF. E o que você vai fazer? Digamos que você tenha muita concorrência com esses dados, ou seja, você quer pegar cada registro e de repente consultar num serviço externo, né? Digamos que você queira verificar se esse cliente pode ou não fazer parte aí da sua base de dados de clientes, tá? Então, de repente, você consulta o CPF, seja por uma análise de crédito ou algo assim. Então, o que você vai fazer? Você vai receber esses dados via HTTP Trigger, a gente vai empurrar via Output Binding para uma fila no storage. Com isso, a gente pendura uma outra function através do queue trigger, ouvindo essa fila, e essa function vai analisar, de repente, a gente faz um algoritmo qualquer aí para autorizar ou não aquele cadastro. Autorizando esse cadastro, a gente pode gravar rapidinho numa tabela, num SQL Server mesmo, e enviar um e-mail para a pessoa, né, dizendo, opa, seu cadastro foi aceito com sucesso ou algo assim, tá? Então essa última function, o que nós vamos fazer? Ele vai ser uma queue trigger e vai ter como saída o disparo do e-mail. Existe um serviço bem conhecido no Azure chamado SendGrid, né? Então a gente pode utilizar esse serviço que também é um bind aí de saída. Você vai ver que é super simples, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aplicação aí através aí de linha de comando mesmo, tá? Eu vou abrir aqui uma pastinha. Vamos fazer uma aplicação em .NET mesmo, tá? No caso aí as duas functions aí. Vamos lá, eu vou entrar aqui no C2 pontos dessa minha VM aqui na pastinha dev. Eu vou criar uma outra pasta aqui para essa demo, e fica tranquilo também que eu subo esse código aqui, tá, pessoal? Então, se porventura você não quiser seguir junto comigo agora, até o finalzinho da aula eu disponibilizo esse código aqui. Vou colocar aqui como functions, eu vou colocar aqui como functions mesmo, tá? Eu vou chamar de functions demo, tá? Demo com out bindings, tá? Bindings de saída aí. Então aqui dentro eu vou colocar, eu zipo essa pastinha, aí eu envio aí para vocês. Vamos lá. Vou acessar o terminal aqui do Windows, tá? Estou usando o Windows Terminal, né? Ele está utilizando o PowerShell como administrador. Vou entrar nessa pastinha aí. Legal. Eu vou iniciar a função através do Azure Function Core Tools. Lembrando, né? O Azure Function Core Tools, qualquer coisa você pode baixar a qualquer momento aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui o navegador. Então, se você pesquisar aí por Azure Function Core Tools,
pode baixar aí via NPM e a gente vai estar utilizando a versão 3 das functions, tá? Vamos lá, deixa eu só mostrar aqui para vocês, só para relembrar, tá? Então, fica aí à disposição para vocês aí depois verificar aí como instala e como usa esse cara aqui, tá? A gente vai estar seguindo exatamente o que ele pede aqui, depois de instalar aqui o Azure Function Core Tools, a versão 3. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar nossa function aí, né? Lembrando, a gente dá um func init e o nome aí do projeto que vai receber essas functions, tá? Vou chamar aqui de um cadastro de cliente, né? Vou chamar de kdclean então, tá? Vai lá, dá um func init. E lembra, né? Ele vai criar um template para nós. Dentro desse template vai ter alguns arquivos com os dados do projeto, né? No caso aí vai ser .NET. E vai ter toda aquela estrutura das functions, né? Ele vai trazer um arquivo host.json para dizer a configuração do host, né? Vai ter também um local app settings, né? Para a gente colocar senha de conexão, esse tipo de coisa, tá? Então, como a gente vai desenvolver em .NET, ó, eu vou selecionar essa primeira opção, .NET. Bom, tá lá. Vou dar um ls aqui só para ver o que ele criou. Ele criou uma subpasta, tá? Vou entrar nessa subpasta, cd kdclean. Vou dar um ls de novo, tá lá. Tá? Se quiser ver aqui pelo Windows Explorer, tá? Então ele gerou aqui o arquivo host.json, o local settings.json, gera um git ignore e alguns arquivos aí pro VS Code. Aí. Ele gera também um CSproj, pelo fato de a gente ter escolhido o .NET, tá? Bom, antes de a gente entrar de fato na codificação, a gente criou a estrutura. Agora a gente tem que criar a função que vai estar respondendo através de algum trigger, né? No nosso cenário, a gente vai ter primeiro um HTTP trigger, ou seja, ele vai ficar escutando ali uma solicitação HTTP e vai fazer algum tipo de processamento, tá? Então, o comandinho que a gente usa, também utilizando o Azure Function Core Tools, tá? É o func new, tá? Eu estou dentro da pastinha que ele criou para o projeto, tá? Dá lá um func new. Primeira coisa que ele vai te perguntar, olha, eu vou criar para você, mas diz aí que tipo de trigger ele vai ser, né? Como se a gente estivesse no portal. Vamos escolher o HTTP trigger. Aí vai pedir o nome, né? O nome de function, né? Eu gosto de, como é algo que remete a um evento, eu gosto de usar on alguma coisa, tá? Eu vou usar aqui um onDataReceiver, tá? Uma onDataReceiver. Aí o que ele vai criar? E nada mais vai fazer do que criar uma classe em C#, tá? Legal, fez isso, ó. Eu vou subir lá no nosso bloco de notas online esses dois comandinhos que eu usei agora, tá? Então, ó, aqui na aula 4, então vou colocar aqui, ó, demo functions of topic que eu vou colocar, tá? Então vamos lá. Então o que eu fiz, ó? Dei um func init, o nome da função, né? Chamei aqui de kdclean. Depois acessei a pasta, né? Que ele formou aí, o kdclean. Depois dei um func new, né? Tá? Depois ele nos pediu aí o tipo de trigger, escolhi HTTP trigger e depois informei o nome aí, né? No caso foi onDataReceiver. Bacana. Vamos lá, vamos continuar. Então agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos digitar o código aí que recebe e o código que faz posteriormente o processamento, tá?
Só que antes de entrar no Visual Studio Code, uma dica que eu dou, tente sempre fazer o build antes da aplicação, em se tratando de aplicações .NET, tá? Para evitar lá ele de repente não reconhecer alguma classe ou algo do tipo. Ó. Vou dar um .NET build aqui para ver se está tudo certo. Nisso ele acaba restaurando aí todos os pacotes, né? E agora sim, vamos acessar via Visual Studio Code, né? Dá lá um code ponta. Olha, o Fábio está fazendo uma pergunta aqui. Ele está perguntando, ó, Fabiano, na prova de certificação pede as diversas formas de criação dos itens, por exemplo, pelo portal, pelo terminal. Não, pelo menos quando eu fiz a do AZ204, não, viu, Fábio? Não chega nesse ponto, não, tá? O que ele pede por exemplo, como criar uma function, né? Não como criar o que a gente acabou de fazer aqui, o projeto, tá? Porque isso vai depender de qual linguagem que você usa, tá? Então, o que você vai ter, a tendência de cair na prova de certificação é você, por exemplo, utilizar o Azure CLI para criar uma function e antes dela, é claro, um resource group, tá? E você tem que também ir se preparar para perguntar isso via PowerShell também, tá? Mas em relação à estrutura do projeto, não. Isso não cai, tá? Bom, mas na nossa última aula eu vou dar algumas dicas aí, inclusive da certificação, tá? Alguns testes também aí, com um preço bem bacana. Eu indico isso na última aula, tá? Aí ajuda aí a gente se preparar. Bom, vamos lá. Então nossa função está aqui, né? OnDataReceiver, ó. Vou entrar nela aqui. Lembra que ele tem um template, né? Que a gente viu aí na última aula, né? Então simplesmente esse código recebe os dados de uma requisição, né? Via GET ou via POST, sem uma subrota, ou seja, a rota vai ser a própria função mesmo, né? Ele loga dizendo que está iniciando, vai atrás de uma string name aí, né? Então, só para testar, para ele não passar por tudo isso aqui, ó, vou apagar tudo. E só para a gente testar, vamos apagar esse conteúdo e vamos responder aqui com uma mensagem aqui dentro, tá? Tudo certo, ó. Só pra gente se focar aqui na solução final, tá? Salvo, não esquece, né, de dar um file save. Uma dica, eu quando estou usando o Visual Studio Code aqui, desenvolvendo com o .NET, eu gosto de habilitar o autosave, tá? Pra gente às vezes não acabar não esquecendo, né, de salvar, aí você acaba compilando uma versão antiga do arquivo, tá? Então eu gosto de vir aqui no file e dar aqui um save, tá? Desculpa, file autosave aqui, isso que eu ia falar. Vem aqui no autosave, ó. Então, por exemplo, eu vou dar um Enter aqui, ó, repara, né? Ele nem ficou a bolinha dizendo que esse arquivo ainda não foi salvo, tá? Então, automaticamente ele vai salvando, tá? Aqui em File, ó, Autosave, ó. Bacana, vamos testar esse cara, então, ó. Eu vou executar ele através da linha de comando, tá? Então, como a gente pode testar esse cara? Lembra, func, se você esqueceu qual que é a opção, eu sei que é Start, né? Mas vai que você esqueceu. Lembra que ele tem um "-h" que você pode tirar aí tirar a dúvida aí, tá? Vou dar um func "-h". Então ele lista aqui, por exemplo, o que a gente precisa. Ó. O start, inclusive a gente pode especificar a porta, pode passar aí, por exemplo, alguma configuração de coortes, tá? Esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Então, para iniciar, o jeito mais simples aí, pegando a própria porta default, só dar um func start, né? Vamos lá, ele vai iniciar, né? E vai nos dar aqui um endereço aqui que a gente pode já iniciar, né? Vamos lá, vou copiar esse endereço, que ele vai aceitar tanto um get e um post, ó. Dá um Ctrl C, ó. Não, Ctrl C não, desculpa, Ctrl Shift C, senão ele vai encerrar aqui, né?
e vou testar aqui no nosso Postman, tá? Lembra que a gente preparou um ambiente, a gente instalou esse Postman. Qualquer coisa, digita aí, vai no navegador aí, dá um postman.com e baixa lá o Postman. O Henrique, eu vi que você levantou a mão aí, se quiser perguntar, pode perguntar no chat aí, ou então pode me interromper, tá? Fica à vontade. Não sei se você levantou a mão sem querer. Fica à vontade. Henrique, você tá falando alguma coisa aqui? Só tô ouvindo o fundo aí. Ah, não tem problema não. Qualquer coisa, só chamar aí, tá? Bacana. Bom, deixa eu ocultar aqui. Legal, Rafael. Obrigado aí, Rafael. Rafael tá falando que Ctrl+C funciona aqui sim, tá? Para copiar quando tá selecionado. Então ele não interrompe. Eu acho que ele só interrompe, né, Rafael, quando não tem nada selecionado, né? Bacana. Bom, vamos lá. Vou pegar essa URL então. Aqui no Postman, já veio aqui com post, tá? Mas lembra, deixa eu fechar uma abinha. Tanto faz, né? Get ou post, ele tem que responder lá. Vou fazer uma requisição, ó. Então ele tá respondendo tudo certo, ó. Tá? Então via get ou via post, ele responde aí, né? Tranquilo? Tá? Então, bom, o que nós vamos fazer então? Vamos voltar ao nosso cenário. Primeiro a gente tem que receber os dados aí de um cliente, para depois passar isso para uma fila, onde vai ter uma outra function que vai receber e vai processar isso, tá? Então vamos lá. Então, para estar trabalhando com um objeto e de repente fazer alguma validação, alguma coisa, eu vou criar uma classe à parte aqui para a gente ter um modelo, tá? E poder de repente fazer uma validação ou algo do tipo. Para isso, só para ficar mais organizado, eu vou criar uma outra pastinha aqui fora, tá? Vem aqui na estrutura de pastas aqui do projeto, ó, pede lá um new folder, ó. Repara que do lado da raiz, ó, tem um botãozinho new folder, né? Clica nele, ó. Vou chamar aqui de models então, tá? Como a gente vai ter duas functions aí, só para deixar mais organizado, tá, pessoal? Lembrando que uma das boas práticas da function, né, tem um código o mais simples possível, até para evitar timeout, né? Mas a organização às vezes nos ajuda aí, principalmente quando for dar manutenção no cara, né? Então dentro dessa pastinha models, ó, eu vou pedir uma classe. Lembrando que a gente instalou uma extensão, né? Se você vier aqui nas extensões, ó, na verdade eu tenho duas aqui referente a C#. Nas instaladas, ó, repara, deixa eu achar aqui, eu tenho a própria extensão do C# da Microsoft, tá? E eu tenho essa extensão aqui do C#, que é C# Extension, desse rapaz aqui, ó, JC Reno. Lembra, esse cara aqui é para já criar uma classe para nós, para a gente não ter que ficar renomeando, para a gente não ter que ficar criando namespace, né? Esse tipo de coisa. Então, por conta disso, ó, eu vou clicar com o botão direito nessa pastinha Models e vou dar um New C# Class. Ó. Por isso que aparece aqui para mim, ó, C# Class. Senão, se eu não tivesse esse plugin, né, teria que dar um New File e criar toda a estrutura da classe. Ó. New C# Class. Vou chamar esse cara como Event Data, tá? Opa, ó, Event Data. Vamos lá. Cria lá essa classe chamada Event Data. Então essa extensão do JC Reno, o C# Extension, é só para criar essa estrutura para nós, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos criar uma classe bem simples. É uma classe que vai receber os dados aí para nós, tá? Eu vou criar uma propriedade aqui pelo Visual Studio Code, tá? Basta você usar um code snippet, ó, você dá um prop tab, ó. Eu já preencho uma propriedade aí, uma estrutura, né, comum que a gente acabou utilizando. Eu vou só mudar o tipo para string e vou receber o e-mail aí do sujeito, tá? Opa. Qualquer coisa, pessoal, daqui a pouco eu copio lá. Deixa eu montar essa classe, aí eu copio lá para o TextPad, tá? Vou criar uma outra classe, ó, prop tab. Vou receber aqui o nome do sujeito, tá? Do que vai ser o nosso cliente aí. Opa, esqueci de mudar aqui para string, certo?
Vamos lá, que mais? Se tratando de um dado financeiro, muitas vezes é importante receber o nome da mãe, né? Tá? Nome, vou colocar nome e mãe, ó. Vou colocar só mais duas informações. Vou colocar aqui um CPF. É claro que eu vou usar um tipo string, mas enfim, você poderia às vezes criar aí uma estrutura, um tipo struct aqui no C Sharp, né? Ou reaproveitar aí, digamos, algum tipo de objeto que faz a verificação para você, tá? Eu vou colocar aqui um CPF como string mesmo, e só para finalizar eu vou colocar a data de nascimento da pessoa aqui. Eu vou colocar um datetime aqui no C Sharp, tá? Vou chamar aqui de DT nascimento. Pronto. Então a gente vai receber essa estrutura. Aqui ele está pedindo um using, né? Vou usar o próprio próprio Visual Studio Code aqui, que dá esse show fixes, né? E pede para a gente adicionar um using lá em cima. Legal. Então essa aqui é a nossa classe, tá? Então pede lá uma nova. Eu vou colar lá no nosso bloco de notas online, ó. Então eu criei um cara aqui dentro de models, tá? Chamado CAD, CAD, né? Models, é um cara aqui chamado eventData.cs, tá? Então essa é a estrutura do nosso amiguinho aqui, ó. Bom, vamos lá. Bom, vamos receber esse cara então. Para receber esse cara, a gente tem que obter de algum lugar na requisição, seja como uma carry string, ou então o ideal que seria no próprio body da requisição, tá, pessoal? Então, por conta disso, a gente vai utilizar aí o próprio .NET isso para nós, tá? Então, vamos lá, volta aqui na função, né, onDataReceiver, fazer algumas modificações. Uma modificação que eu vou fazer, eu não vou permitir o get, tá? Então eu vou arrancar o get aqui, ó. Arranca lá. E a rota, eu não vou ter uma subrota aqui, poderia colocar um barra, alguma coisa, enfim, não vou ter. Vou arrancar o route também. Vou deixar só o post. O nível de autorização, vou colocar a função aqui, que já basta aí, lembrando que a gente vai ter que passar aí uma hash para quem for bater aqui via post, tá? Legal. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar dentro desse objeto aqui que está chamando de rec, o body dele, né? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vou criar aqui uma string, tá? Vou chamar aqui de request body, né? Já colo esse código aqui, tá, pessoal? Request body, ó. Vamos fazer de forma assíncrona, tá? Eu vou dar um await aqui. Opa, await. E vou usar aqui um stream header aqui, tá? Stream header, passando aí o próprio body, tá? Um rec.body. E claro que nós queremos aqui é que ele leia e entregue para nós o resultado, né? Então ele tem aquele método lá de read to end async, tá? Eu já copiei esse código aí para nós. Bom, feito isso, a gente precisa converter ele naquele objeto que a gente acabou de criar, esse eventData, né? Então eu vou usar o var aqui no C Sharp mesmo, vou chamar esse cara de data, né? E vou usar na verdade eu vou deserializar, né? Através do NewtonSoft aqui, tá? Que é o padrão das functions aí. Vou usar a classe JSON_convert, então aqui. Vou usar a opção de deserializar, né? Deserializar o objeto. Vou avisar que ele vai transformar para aquele eventData lá. E vou dizer que vai ser essa string aí, esse request body aí, tá? Esse eventData, como tá lá no outro, tá naquela pastinha models, né? Tem que vir aqui e dar o using dele aqui, ó. Certo? Bacana, né? Bom, vamos devolver o próprio objeto para ver se está tudo certo mesmo, ó. Vou devolver esse data aí, ó, tá? Então ficou assim a function, tá? Eu vou copiar aqui a classe inteira lá para o nosso
Notepad, tá? Fazendo isso, ó, porque a gente pode fazer uma validação e empurrar para uma fila, né? Algo bem simples, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui no iTextPad, ó. Isso aqui então é o nosso onDataReceiver.cs, tá? Bom, voltando lá. Vamos lá, vamos testar? Não esquece de salvar, lembrando que eu tenho um file autosave, então ele já está fazendo isso para mim, ó. Ele está rodando, eu vou dar um Ctrl C para encerrar, tá? E vou rodar de novo um Funk Start, ó. Vou rodar de fora, poderia rodar dentro do Visual Studio Code, tá? Mas vou rodar de fora aqui, ó. Legal, tá rodando, ó. Vamos de novo, ó. Ele não vai responder via GET, né? Então vamos mudar aqui, ó, via POST, né? Lembrando, né? Para passar aqui um JSON, né? Vou escolher aqui ó, o body, né? Vou mudar aqui para run, né? Raw aqui e vou mudar aqui para JSON, né? É que aqui ele pegou o de ontem aqui, né? Lembra a estrutura do objeto que a gente acabou de criar? É o que? É e-mail, né? Vou passar um e-mail, né? Passar o e-mail aqui do nosso primeiro cliente, ó, na linha @fansoft.com. Vou passar o nome do nosso... Opa! Já estou viajando, né? Não esquece aqui que é chave e valor, né? Um JSON isso aqui, né? Nome, né? Vamos lá, vou passar aqui o Fabiano na linha. Que mais que nós temos lá? Nós temos o nome da mãe, né? Nome mãe, né? Vou passar uma string qualquer, tá? Mãe do Fabiano. Que mais que nós temos lá? O nome da mãe. E não é case sensitive, tá, pessoal? Geralmente, em se tratando de APIs, quem manda para API, né, seria um front-end, geralmente ele vai mandar aí utilizando um camel case ou algo do tipo, né? É DT nascimento, né? Nosso objeto que eu acabei de criar aí, né? Então eu vou passar aqui uma data aqui, tá? Então falta o CPF também, né? Vou passar aqui é claro que sou um pouquinho mais velho, né? Vou passar aqui quem quiser mandar um presente aí no dia 12 de setembro, fica à vontade, tá? Então faltou aqui um CPF, né? Digamos que o meu CPF é 123456, tá? Bom, vamos ver lá, vou dar um send, ó. Opa, respondeu aqui embaixo, né? Ó. Então, tá funcionando, né? Então ele está recebendo, né? Então ele está conseguindo transformar esse objeto. Então tá lá. Bom, precisamos jogar isso para uma fila, né? Bom, vamos lá. Para jogar isso para fila, antes eu vou fazer só uma validação, tá, pessoal? Rapidinho, né? Só para a gente... vamos supor que a gente está num cenário real mesmo, né? Na empresa, né? O ideal é a gente tentar validar esse objeto aqui, tá? Se tivesse 1 ou 2 campos, até aqui, né? 5 campos, às vezes fica fácil você fazer um if, alguma coisa, né? Pô, mas fica complicado, né? Se eu tiver mas, né? Então eu vou usar um tipo de atributo no C# chamado Data Annotation. Você pode usar em functions também, tá? É até aconselhável, tá? Então, por exemplo, existe um atributo que faz validação no C# chamado de requerido, né? O que esse cara faz? Ele tem ele coloca dentro de um outro objeto tudo que está válido e que não está válido, tá? Então eu vou colocar que esse campo é requerido, tá? Vou dar um using aqui no namespace. Vou colocar aqui que esse cara é um e-mail address também. Assim eu não preciso nem me preocupar, né? Claro, eu poderia fazer um regex, alguma coisa, tá? Então, o que mais que eu vou validar aqui? Ó? Eu vou validar o nome, eu vou colocar em cima dele, é um atributo aqui chamado requerido, tá? Talvez aí um min length, né? Dizendo, olha,
no mínimo aí são 5 caracteres, né? Tem também um outro cara chamado string length, que é o máximo, né? Se eu não estiver enganado, tá? Meu auge do C# já foi, né? Mas digamos que eu queira no máximo 20 aí, tá? Só para imaginar um cenário quase que real aí, tá? Vou pegar aqui, ó, vou colar aqui para o nome da mãe também. Vou colar aqui no CPF, ó. Tá? E data de nascimento não precisa, tá? Legal. Então, já temos até validação aqui, ó. Vou atualizar lá no iTextpad, quem tá me seguindo aí, ó, um pouquinho mais para cima. Vou trocar aqui então, tá? Atualizei aí. Bom, vamos lá então. Legal. Só que para esse cara funcionar, pessoal, tem um objeto aqui no C# que é bem tranquilo, tá? Que vem naquele namespace também do System Component Model Data Notation, tá? Para isso, ó, eu vou criar eu já colo lá, tá? Eu vou criar uma variável chamada ctx, ó, de contexto, tá? Tem um objeto aqui chamado validation context, tá? Vou pegar o namespace dele para ele não me encher o saco aqui. Aí basta você passar os dados, né? Que é esse data aí, tá? E, enfim, acho que de obrigatório é só os dados mesmo. Esse data aqui precisa ter aqueles atributos, né? O que pode, o que não pode lá, tá? Um outro objeto que você precisa é onde ele vai jogar os valores, tá? O que está válido ou não. Eu vou chamar aqui de results, tá? Então eu vou criar uma lista, pode dar uma lista de validações, tá? Opa! Aqui é uma nova lista aqui no C#, tá? List. Uma lista de um objeto chamado validation result, tá? Quem é do mundo de ASP.NET, né, já deve estar associando aí com model binding, né, aquelas coisas lá que o ASP.NET utiliza, tá? Enfim, vou colocar o namespace, ó, tá? Bom, com isso agora eu vou criar aqui uma variável booleana, vou chamar de isValid, ó, para ele testar, para ver se está tudo certo o que tem nesses dados aí, tá? Então você pega um objeto aqui chamado validator, tá? Um objeto estático, ó. Ele tem um método chamado try validate object. Aí você passa essas informações, ó. Você passa os dados que a gente está chamando de data, a gente passa aquele objeto validation context, chama aí de ctx, e passamos esse objeto que ele vai sair, os resultados. Aí por último você tem que dar um true aí para ele validar todas as propriedades. Ó. Vou dar um true aqui. Pronto, tá feito, tá? Aí é simples. Agora para a gente, caso seja válido, ele vai tomar um caminho. Se não for válido, vai tomar outro, tá? Então, vou pegar a situação de ele não ser válido, tá? Então, eu vou negar o isValid, ou seja, se ele não for válido, tá? Eu já vou cair fora aqui, ó. Vou deixar na mesma linha. Eu vou retornar, só que eu não vou retornar um OK, né? Ou seja, um status 200 e alguma coisa. Eu vou retornar, em vez de um OK, eu vou retornar um bad request, tá? Então, eu vou dar um new aqui de um objeto chamado bad request result, ó. Tá vendo? Tá? Então, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho que colocar o que eu preciso colocar aqui, tá? Bad request, na verdade, object, tá? Object, senão eu não vou conseguir retornar um objeto. Ele está achando que ele precisa de um objeto aqui dentro. O que eu vou fazer, tá? Na verdade, eu vou ter que abrir uma chave sim, que eu vou colocar uma outra linha aqui, tá? Achei que não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que não estão válidos nesse result aqui, tá? Eu já colo aí para vocês, ó. Eu vou jogar
esses dados que não estão válidos, ó, eu vou jogar jogar numa string aqui chamada mensagem, ó, MSG, tá? Eu vou já usar a interpolação de string no C#, ó, a gente usa com $ na frente, parecido com ECMAScript, né? Vou colocar aqui um modelo inválido, tá? E vou jogar os objetos, né, que estão nesse results aí, tá? Então, para jogar nesse objeto, para pegar esses dados do objeto, eu vou abrir chaves aqui para poder usar C# dentro da string, tá? Em C# a gente tem um cara chamado join que consegue pegar uma lista e separar essa lista por algum objeto, tá? Esse string join. Eu vou separar por vírgula. Então, é por isso que eu vou colocar essa vírgula aqui no primeiro parâmetro. Aí, no segundo parâmetro, eu vou passar para ele os dados de erro que estão dentro desse results aí, tá? Eu vou dar um results, vou escolher o que eu quero devolver para ele, é por isso que eu uso esse select. Isso aqui é um cara chamado link dentro do C#, tá? Dentro desse select, ó, eu vou dizer para ele selecionar só os erros, tá? Vou chamar de E, né? Aqui é uma error function, tá? No C# isso é conhecido como uma lambda, né? Mas se você pegar quem vem aí de ECMAScript, aí de JavaScript, isso aqui é uma error function, tá? Vou pegar desse result um cara chamado error message. Ele não está me trazendo, que faltou eu adicionar mais um namespace aqui, system link. Agora ele vai me trazer. É o error message, ó. Então ele vai pegar só esse objeto error message e eu vou pedir para ele devolver um array, né? Não uma... Tá? Então, só isso, quer ver? Ó, eu vou colocar isso em MSG e deve funcionar. Eu já vou colar lá para vocês, tá? Então, se não obedecer aqui aquela validação, ele deve cair aqui dentro, devolvendo um bad request. Se der tudo certo, ele vai retornar os dados aí mesmo, tá? Vamos testar, ó. Não esquece de salvar, eu já colo lá. Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma caquinha. Vou parar aqui a função, tá? Deixa eu limpar a tela. Dá lá se você acha que às vezes tem algo de errado, ó, dá um .NET Build, né? Só para ele fazer o build da aplicação, né? Aí você dá um func start, ó. Acho que não digitei nada de errado, né? Dá um func start e vamos testar. Então é isso. Agora falta só jogar na fila, tá, pessoal? Não tem segredo, não. Bom, vamos testar, né? Eu acho que aqui ele vai... Aqui eu acho que é o caminho feliz, né? Eu acho que bate toda a validação. Vamos ver se ele vai continuar respondendo. Ó, vou dar um send, ó. Aqui embaixo, ó, tem um 200 ainda. Vamos passar um e-mail inválido, ó. Vou apagar o arroba, né? Vou mandar lá. Tá vendo? Ele deu um bad request aqui embaixo, ó. E ele traz, ó, model inválido. Opa, eu fiz alguma caquinha. Ele não trouxe para mim o objeto certo. Mas enfim, deu algum ajuste que eu preciso fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Então em string join, né? Tô passando aqui, eu tô pedindo para ele separar por vírgula, né? E esse objeto aí, se eu não fiz nenhuma caquinha, deixa eu... Ó, é o results. Deixa eu sumir com esse cara. Results.select, seleciona para mim só tira o toString do final. Onde eu coloco que aí? Tira ou coloca, Rafael? Desculpa. Tira. Onde eu coloquei o toString aqui? Deixa eu ver aqui. Modelo inválido, select error message.toArray. Você está dizendo o toArray? É que eu acho que faltou... Ah, não, é que o toArray, ó... Então, desculpa. Esse toArray, na verdade, eu ia colocar aqui, né? Transforme para um array. É isso, acho que é isso que você está falando. Ah, tá, Rafael, você está falando do toArray aqui, né? Beleza, obrigado. Eu acho que funcionaria, porque eu acho que acaba retornando o enumerable, né?
falta taguear o error message na classe. Ah, sim, Felipe, seria bacana para não ficar em inglês, né? Bom, mas enfim, vamos ver se funciona assim, ó. Eu acho que agora vai funcionar, pessoal. Aí eu sigo a dica aí do Felipe, tá? Valeu, Felipe. Deixa eu fazer o send aqui. Opa, faltou eu parar a aplicação, né? Para ir fazer o build de novo, né? Deixa eu dar um funk start que ele faz o build lá. Legal, pessoal. Então, sempre bom aí, tá? Pessoal atento aí. Dependendo do horário, eu sempre faço caquinha, né? Ó, legal. Pelo menos ele já descobriu que o e-mail não é válido, né? Se eu colocar um nome se eu não colocar um nome, ó. Deixa eu apagar o nome aqui, ó. Apaguei o nome, ó. Ele avisa lá, ó, que bacana, né? Ó, o model é inválido, né? O nome, o e-mail não é válido e o field, enfim, eu retornei as strings separado por os erros separados por vírgula, mas aí você pode montar um outro objeto lá, tá? Então, só seguindo o que o Felipe falou, ó, só uma dica, pessoal. Bacana, é verdade, já dava isso, Rafael, obrigado. O que o Rafael tá falando, não precisava desse tio array aqui, ele já é uma lista, tá? Então vamos encurtar um pouco o código aí, né, Rafael? Valeu, obrigado. O que o Felipe estava falando para nós, ó, é que esses objetos você pode colocar uma mensagem. Só vou colocar em um aqui, tá, pessoal? Mas aí fica o vídeo para vocês, depois aí qualquer coisa vocês dão uma estudada aí nesse data annotation aqui, ó. Você pode passar uma mensagem aqui, personalizar, né? Dizer, sei lá, o e-mail é obrigatório, né? O e-mail é obrigatório, algo assim, ó, obrigatório. E aqui no input você pode passar esse error message, tá? Então, por exemplo, ó, error message igual a e-mail inválido, por exemplo, tá? E-mail inválido. Tá? Então vamos lá, vamos atualizar. Então deixa eu passar esse cara aqui para vocês, ó, só para a gente finalizar. Deixa eu voltar para aquele bloco de notas online. Ó. Cadê? Acho que esse conteúdo aqui que eu preciso atualizar. Tá? Então tá lá, tá atualizado. Bom, o que nós precisamos fazer? A gente precisa jogar esse cara para uma fila, né? E nessa fila que vai fazer o processamento se a gente pode ou não, sei lá, cadastrar esse cliente ou autorizar esse cliente para um financiamento, algo do tipo, tá? Então vamos lá. Bom, como que a gente faz isso? Lembra, pessoal, no conceito de function, né? Nós temos o trigger, né? O trigger é quem dispara, né? É a ação que dispara. Aqui é um HTTP trigger, ou seja, uma requisição. HTTP dispara essa função. E nós temos o conceito também de bindings, ou seja, a gente pode receber dados tanto de entrada e de saída, para evitar de a gente ir buscar alguma informação que já está nesses recursos relacionados à function, tá? Então, um binding que a gente vai usar é um binding de saída, tá? Que é o binding para saída de fila. O que eu ganho com isso? Você me pergunta, o que eu ganho com isso, Fabiano? Usar um binding de saída. O que você ganha é que você não vai precisar usar o SDK, por exemplo, da fila, né, do storage para poder adicionar um item lá. Você simplesmente vai configurar qual que é a fila, a própria function se vira para imputar informação lá, tá? Então, se você depois pesquisar, ó, lembrando, pessoal, utilizem sempre a documentação oficial, fica mais fácil. Então, se você pesquisar por Azure Function triggers, não, né? Bindings, ó, você vai encontrar aquele monte de tipo de binding, tá? Vou colocar binding reference, ó. Vamos lá, binding. Vou colocar aqui, ó, triggers em bindings. Triggers em bindings, cadê a parte de bindings aqui? Cadê? Aqui, ó, bind de saída, output, tá? Aqui é só mostrar para vocês alguns, né? Na documentação aí a gente coloca, ele tá pegando só de HTTP aqui, tá? Mas enfim, aqui na documentação do Azure Function, ó, triggers em binding, por exemplo, a gente quer um bind
de fila dentro do storage, né? Ó, tá vendo aqui o storage, ó. Você quer o quê? Você quer pode ser uma trigger ou pode ser um binding de saída. Eu vou colocar output, ó. Então tem aqui, ó, tem tudo aqui, ó, tá? Lembrando que você pode fazer isso via portal ou você pode fazer isso via código, do jeito que a gente vai fazer, tá? Então basta seguir, tá vendo? Basta seguir exatamente o que ele te informa aqui, ó, tá vendo? Tem todos os dados, enfim, tá tudo aqui, ó. A gente vai usar esse objeto, ó, async collector, tá? Então fica aí a dica para vocês aí. Bom, vamos lá então. Então, seguindo, ó, aqui a gente precisa de um binding de saída para o queue storage, tá? Primeira coisa, né? A gente precisa de um pacote NuGet para isso, tá? Então, o pacote do NuGet para o binding de saída e esse tipo de binding, que é o na parte de storage, a parte de fila, é uma extensão aí do próprio do próprio SDK aqui das functions, tá? Lembrando, pessoal, quando se trata de uma aplicação .NET, nós temos aqui o arquivo CSProj, né? O CSProj, ele tem aqui as referências aos pacotes. Repara, a gente só tem o SDK das functions, tá? Um cara que a gente quer, ó, faz parte, como é uma aplicação .NET, a gente obtém via NuGet, tá? E eu gosto sempre de entrar no site do NuGet, ó, que fica mais fácil pesquisar por lá, tá? Então, quando eu estou usando o Visual Studio Code, eu prefiro vir aqui no site. Se você estiver usando o Visual Studio, em se tratando de .NET, você tem lá a ferramenta de linha de comando do próprio NuGet, tá? Então, entrando aqui no site, ó, nuget.org, o pacote que eu quero é um pacote do storage, tá? Mas é uma extensão aí do SDK para WebJobs aí, o SDK oficial aí das functions, tá? Então o que eu quero não são esses, ó, é um webjobs.storage. Eu acho que é isso aqui, ó. Isso aqui mesmo, ó, Microsoft.azure.webjobs.extension, não é extension, tá? Extension.storage, né? É isso aqui, ó, tá vendo? É esse pacote que tem o que é necessário para a gente usar um binding de um storage, tá? Então você entrando aqui no NuGet nesse pacote, né? Ele te fala, ó, você pode instalar via Package Manager, o Package Manager se tivesse dentro do Visual Studio. O que eu quero é via .NET CLI, né? Ou seja, linha de comando, né? Eu poderia também ir lá aqui nesse Package Reference, copiar essa linha aqui e colar debaixo lá do SDK das functions, só que aí eu teria que dar um .NET Restore na linha de comando. Então, se eu preciso digitar alguma coisa, eu prefiro vir aqui no .NET CLI, ó. Repara que é a última versão, ó, se você descer aqui tem outras versões, tá? Eu vou copiar esse cara, eu vou colar lá no iTextPad lá também para vocês, ó. Deixa eu jogar lá. Tá? Então, ó, vai lá na linha de comando, né? Precisa desse pacote aí, tá? Então eu vou aqui no terminal, deixa eu parar a nossa function e vou instalar esse pacote, ó. Instalando esse pacote, ó. Deixa eu terminar. Terminou. O que esse cara faz? Ele adiciona aquela referência ali, ó. Ó, tá vendo que ele adicionou, tá? Então, quando vocês pegarem esse projeto, basta dar um .NET Build que ele vai restaurar esse cara aqui mesmo. Legal. A gente já tem, então, o necessário para configurar o nosso binding de saída aí na parte de filas, tá? Então, volta aqui na classe, né, da nossa function. O binding de saída eu vou configurar através de um outro parâmetro aqui. Eu vou falar o function, me dá aqui os dados aqui da minha fila, me dá aqui na verdade a minha fila, que eu vou imputar alguma coisa na saída da function, tá? Vamos lá, então para isso, ó, basta a gente utilizar aqui, primeiro você tem que fazer igual tá o HTTP Trigger, você tem que colocar um atributo aqui chamado QE, tá? QE. Não é QE Trigger.
o Kiwi Trigger se de repente fosse disparar a function, tá? Vou colocar aqui o nome da Kiwi, ó. Vou chamar de Alt Kiwi, tá? Kiwi de saída, ó. Alt Kiwi não, né? Vou colocar aqui Cadicli Kiwi, tá? É o nome da nossa fila. Eu poderia pegar esse objeto Kiwi, ele aceita aqui também que a gente passe algumas informações. E uma delas por exemplo, onde está essa fila, por exemplo, tá? Mas eu vou colocar isso lá no nosso arquivo de configuração, tá? Então a gente precisa avisar, ó, isso aqui é uma fila, então, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar onde a gente configura, que fila que é. E o objeto que vai ser responsável por colocar para nós esses dados nessa fila é um tal de async collector. É um cara assíncrono, tá? Tô usando, ó, um método assíncrono aqui em cima. Aí você passa o tipo, né, de dado que está nessa fila. Qual que é? Esse event data, né? É isso que a gente vai mandar para lá, né? Eu vou chamar esse cara de Kiwi, né? Que é a nossa fila. Kiwi. Tá? Agora, pessoal, ó, não é mágico. Então, se tudo der certo, a gente está aqui embaixo, ó. Ele passou desse if, né? Basta eu pegar esse Kiwi, ó, e pedir para ele adicionar de forma assíncrona os nossos dados, né? Só isso, ó. É que ele é assíncrono, ele está chiando. Você precisa do await aqui, né? Certo? Só isso, pessoal. Tá faltando só agora especificar qual que é onde está essa nossa fila, tá? Eu vou colar ali no iTextpad, ó. Aí a gente finaliza essa parte, ó. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu substituí todo... Acho que essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se essa parte... então eu coloquei esse Kiwi aqui e coloquei esse comandinho aqui do await aqui embaixo, tá? Bom, vamos ver, ó. Bom, antes disso, eu preciso especificar que fila é essa. Eu nem tenho por enquanto, né? A gente especifica a fila no arquivo de configuração aqui, no local settings, tá? Repara, ó, que ele já tem... qual é a conta? Lembrando, né? Uma function, quando a gente for fazer o deploy, ele depende de uma conta de storage. Então, é aqui que a gente coloca a nossa string de conexão do storage, tá? Só que, olha que coisa interessante, né? Ele já vem com uma informação aqui, né? Ele vem com um valor estranho, né? Não é esse valor de input aqui, coloca aqui a string de conexão. Ele vem com essa informação de use development storage igual a true. O que isso quer dizer? Se a gente rodar, ele vai procurar um emulador do storage aqui na nossa máquina. Eu não tenho esse emulador. Fabiano, eu não quero testar numa conta que já existe, eu quero testar localmente. Basta você baixar o emulador do storage, tá? Para você baixar esse cara, lembra que tudo que você quer baixar aí referente ao Azure, né? Você vai lá no azure.com, né? Só lembrando, tá? Eu não vou usar, mas se você quiser usar, vem no azure.com, vem aqui no último menuzinho, na parte de recursos, ó. Você entra em downloads. No caso não é um SDK, é uma ferramenta, né, em Tools. Aí você vai encontrar o emulador do storage em algum lugar aqui, tá? Storage Emulator, tá vendo? Ó, seria esse cara aqui, ó. Isso aqui é só para o Windows, tá? Para Linux é esse cara novo aqui, esse Azurity, né? Tá? Você tem emulador para Cosmos DB, depois instala esses caras, mas dá uma olhadinha nessa documentação, é bem bacana, é bem simples de utilizar esses caras aqui, tá, pessoal? Bom, então o que eu quero utilizar? Já que eu não quero usar um emulador, isso significa que eu preciso colocar uma conta de storage válida aqui, tá? Então, para isso, ó, vamos criar uma conta de storage, ó. Eu vou acessar por aqui o portal do Azure, aqui de dentro, que fica mais fácil, né? portal.azure.com. Vou logar na minha conta. Quer dizer, eu já estou logado, né? Tá? Eu já estou logado aqui na minha conta. Eu vou criar uma conta de storage, tá?
Vamos lá então. Pede lá um novo recurso, ó, né? Vem aqui no menuzinho, ó, criar um novo recurso. O meu está em português, então eu vou procurar armazenamento do lado esquerdo aqui. E depois a primeira opção é conta de armazenamento. Lembrando que as filas, o tipo de fila que nós vamos usar é uma fila do storage, tá? Mais para frente a gente vai ver do service bus também, tem algumas diferenças. Mas para nossa demo já é mais que suficiente aí a utilização das filas de storage, tá? O grupo de recursos, ó, vou pedir para criar um novo aqui, né? Vou chamar de AZ204 Funks Demo, vai. RG, Resource Group, tá? E depois a gente exclui tudo aqui, ó. Vou dar um OK. Que mais? Nome da conta de armazenamento. Lembrando que ele vai se transformar num endpoint, que vai ser a nossa string de conexão. Então esse nome é único aqui. Tem algumas regrinhas, né? A gente não pode nem colocar caracteres maiúsculos, nem caracteres especiais, né? Então eu vou colocar aqui, vou chamar de Funk Store. E vou colocar as minhas iniciais aqui, tá, pessoal? Coloca as de vocês para não conflitar com a minha aqui, tá? Vou jogar no East US, né? Para avaliar, né? A gente sempre joga. Vai lá, leste dos Estados Unidos, na verdade, né? Para ter uma conta do tipo, para ter uma fila dentro do storage, ele precisa estar no uso geral, tá? A gente vai precisar também a gente pode utilizar a mesma storage para armazenar os blobs que são gerados no deploy da function, tá? Então a gente vai acabar utilizando esse com um propósito geral. Vou colocar aqui a replicação local, não tem necessidade de ser já redundante aí. É sempre bom colocar a camada hot, né? O que em português é a principal. São dados aí que vão ser muito acessados, principalmente em se tratando de function, que está ali sempre acessando, jogando log lá, tá? Vamos lá, próxima parte de rede. Vou deixar um ponto de extremidade público mesmo, usando aí o roteamento aí da própria rede da Microsoft. Próxima telinha, vamos deixar tudo padrão mesmo, tá? Na parte avançada, vou deixar tudo padrão, né? Essa parte aqui é extremamente nova, né? Também não tem necessidade de ter blob público, pode ser tudo privado, então não preciso mudar. Não vou colocar nenhuma tag, vamos para a última etapa aí. Só criar esse cara. Criando ele, vamos pegar a string de conexão da conta de storage e vocês vão ver que a própria function, ela cria, caso não exista, ela cria fila para nós, tá? É o nosso caso, eu não vou criar uma fila, vou deixar ele criar, tá? Deixa ele só criar aqui a nossa conta de armazenamento. Caramba, tá rápido, hein? Vamos lá, criando, ó. Acessa lá, vai lá pro recurso. Ó, se a gente vier mais para baixo aqui, ó. Cadê as filas? Filas, tá aqui, ó. Não tem nenhuma. Vou clicar, não temos fila aqui. Eu poderia criar, mas não. Eu quero que a própria function crie, caso ela não exista, tá? O que eu preciso, então, por enquanto, é a chave de acesso, tá? Dentro da chave de acesso eu vou usar a própria string de conexão, aqui em cadeia de conexão, ó. Vou copiar e vou colar aqui no local settings, tá? Lembrando que no deploy a gente vai ter que substituir esse cara pela configuração, pela parte de configuração da própria function, tá? Mas legal, daqui a pouco a gente publica aí. É um dos próximos passos aí. Então joga lá a nossa string de conexão, tá? Lembrando que eu estou com autosave aqui. Então eu posso vir startar a nossa função de novo, vou dar um func start, ó, vamos ver, né? Se eu não fizer uma caquinha aqui, deve funcionar. Vamos lá. Fazer o mesmo teste, tá? Quer dizer, fazer um teste que vai funcionar agora, né? Porque tudo sendo validado aí, ó. Vou dar um send lá. Deu um 200, ó. Se eu descer aqui mais para baixo, significa que ele vai retornar o próprio objeto, né? Vamos ver mesmo, ó. Entra lá
na conta de armazenamento, volta lá nas filas, ó, descer um pouquinho, serviço de filas. Olha lá, lembra que a gente colocou CAD Kiwi? Se eu entrar aqui no CAD Kiwi, olha o nosso JSON lá, tá? Já tá lá. O que significa? Tá esperando alguém vir aqui e retirar essa informação. Então, para que a gente consiga automatizar esse processo, a gente vai criar uma outra function que tenha como trigger essa fila aqui, tá? De uma maneira bem simples, viu, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? Então, tá funcionando, ó. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui para a nossa linha de comando, ó. Aqui no nosso terminal, eu vou parar a execução aqui e vou criar uma nova function, tá? Deixa eu limpar a tela. Vamos fazer o mesmo esquema, né? Vou colocar aqui um func new, né? Bater um enter aqui. Ele vai me perguntar a trigger. A minha trigger agora é a trigger de fila, né? Ó, Kiwi trigger, a primeira, tá? Vou bater um enter e vai pedir um nome. Vou usar o mesmo esquema, né? Como remete a um evento, eu vou colocar on. A gente tem um data receiver, então eu vou colocar aqui on data processor. Vai, é o cara que processa, né? Deixa eu criar. Bom, antes de entrar no código e de fato fazer a configuração, segue a minha dica aí, dá um .NET Build, tá? Em se tratando de uma aplicação .NET, ó. Tá? Então ele importante ele, provavelmente ele tá dando um conflito aqui, mas dando .NET Clear e executando de novo, acho que deve parar esse conflito, mas ele é um warning, ele não chega a ser um erro, tá? Então significa, ó, se a gente entrar aqui na nossa função, ó, a gente tem uma outra classe agora, esse onDataProcessor. Repara que legal, ó. Ele já criou esse objeto clear, esse parâmetro QITrigger, né? Eu vou descer um pouquinho, ó. Deixa eu separar, nós temos o ilogger aqui, se precisar do log, né? Repara, ele já pede aqui o nome da fila. Nós já colocamos o nome da fila lá na outra classe, tá? Então eu vou pegar mesmo aqui, ó, tá? Cadê? Ó, CAD Kiwi, tá? Então vou colar nesse onDataProcessor a nossa fila aqui, ó, CAD Kiwi, tá? O connection aqui ele precisa saber da onde ele vai puxar, tá? No caso da trigger, ele traz esse cara aqui, a gente pode colocar a string de conexão diretamente, mas não é aconselhável, né, pessoal? Você imagina numa situação de a gente ter um ambiente de produção, né, um ambiente de homologação, a gente não vai fazer um build e fazer um deploy sempre que você quiser aí, de repente, mudar de ambiente ou algo do tipo, tá? Então, por conta disso, ó, eu não vou informar aqui a minha string de conexão, nem vou indicar aqui qual que vai ser a chave dentro do local settings lá, tá? O que isso significa? Ele vai pegar a conta de storage mesmo, dessa própria function, tá? Que é o que eu quero mesmo aí, né? Bom, vamos ver se funciona. Antes de a gente colocar, lembra, o nosso intuito aqui é de ter um outro binding de saída, que é um binding de saída de envio de e-mail, tá? Mas antes disso, vamos ver se está funcionando. Ele pega o log e coloca uma mensagem aqui, ó, fila processada, tá? Eu vou só traduzir isso para português. Vou colocar, fila processada aqui, ó. Só para ficar mais fácil lá, a gente olhar no log, tá? E ele vai jogar o que está dentro dessa fila aí, tá? Quer ver, ó? Vamos ver? Não fiz nada, ó. Só coloquei aqui o nome da fila, tá? E troquei aqui a mensagem do log, tá? Eu tô com o autosave habilitado, significa que eu posso vir aqui, dar um func start, né? Vamos lá. Tá vendo? Repara, olha que coisa interessante. E lembra que
até há pouquinho tempo atrás, ele dava lá um endpoint e acabava, né? Agora, só que como estão as duas functions sendo executadas aí nesse projeto, ele já processou aquela mensagem que estava aqui, ó, tá vendo? E-mail, nome da mãe, o CPF, a data de nascimento. Quer ver, ó, se você voltar lá no site do Azure, ó, eu estou dentro da fila aqui, ó, vou dar um atualizar, ele já processou. A gente vai ver ainda via SDK, o consumo de filas. O que você faz? Você se conecta, né, com a sua conta de storage, obtém o contexto, obtém, na verdade, um client para uma fila, né? Você tem a opção de espiar, você tem a informação, você tem a opção de excluir aquele item da fila. Eu não precisei fazer nada disso. Ele foi lá, me entregou e acabou isso para mim, né? Então eu não preciso me preocupar com todo esse código por debaixo dos panos, tá? Quer ver, ó? Ele tá rodando, ó. Tá rodando aqui, nossa function. Vamos ver se ele vai receber e vai enviar de novo. Eu vou colocar aqui, ó, Fabiano. Eu vou colocar aqui, ó, novo cliente aqui, ó. Novo cliente, ó. Tá? E vou dar lá um... É que eu tenho que ser bem rápido. Eu vou dar um send e vou vir para cá. Tá processando, tá vendo? Já processou a fila, né? Ele foi lá pro Azul e já trouxe aqui, ó. Quer ver, ó? Novo cliente aqui, ó. Tranquilo? Simples, né, pessoal? O que nós precisamos fazer para finalizar a nossa demo? É claro, eu poderia gravar isso numa base de dados. Eu não vou fazer isso, né? Se der tempo a gente faz aí antes do coffee aí, tá? Mas vamos priorizar aqui, enviar um e-mail. Vamos fazer um processamento qualquer. Sei lá, eu vou pegar se o CPF do cara for, sei lá, se a soma, ou então se os dois tiver mais que de 5 dígitos, ou então mais de 6 dígitos, né? Porque a gente tem a regrinha no outro, é um CPF que pode. É claro, a gente teria o nosso algoritmo para provar esse cadastro aqui, tá? Eu vou inventar um algoritmo qualquer aí, né? Deixa eu interromper aqui, ó, dar um Ctrl C. Vamos lá, vou inventar um algoritmo qualquer aqui primeiro, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal, ele está lidando com uma string. Ele está pegando lá aquele objeto e está lidando com uma string, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse objeto, eu vou transformar essa string no objeto. A gente já tem a casca desse cara, a estrutura desse cara, através do aquele nosso modelo, que é esse event data aí, né? Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou trocar o string. Eu falo, não, isso aqui não é um string, não. Cara, isso aqui é um event data, ó. É aquele objeto que a gente criou lá na pastinha models, né? Só que aqui é V minúsculo, né, Fabiano? Vem aqui e adiciona o using, ó. Agora, isso significa que eu posso obter esse objeto aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos fazer uma regrinha besta aqui. Eu vou fazer um if aqui, que define se esse cara vai ser processado ou não, tá? O que quer dizer? Se esse cara pode ser cadastrado no nosso sistema ou não. Eu vou fazer duas regrinhas básicas aí. Eu vou, em vez de chamar myQueueItem, ó, deixa eu trocar aqui, ó, eu vou chamar de Kiwi só, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Então eu vou pegar o Kiwi, né, que é aquele nosso objeto event data, vou pegar o CPF, ó, vou verificar se esse CPF, sei lá, vou pegar a quantidade de caracteres dele, né? Vou verificar se tem mais que 5. E vou pegar uma outra regrinha aqui. Vou pegar a data de nascimento do cara, DT nascimento, e vou pegar a data de nascimento do cara e vou ver se o cara tem, sei lá, mais que 18 anos, né? Então o que nós podemos fazer? Eu preciso pegar uma data de alguém que tem 18 anos, ó. Esse cara tem que ser acima de tal ano, né? Então, em C#, estou inventando aqui, tá, pessoal, na hora, essa regrinha. A gente tem o objeto datetime, né? E a gente tem, na verdade não, né? Eu preciso dar uma nova, deixa eu criar uma variável aqui, maior de idade, ó, né? Tá? Então, deixa eu criar aqui
um cara aqui, ó, vou chamar var maior de idade, ó. Deve ter jeito mais fácil de fazer isso, mas é o que eu pensei agora. Var maior de idade é igual ao new, uma nova data, né? Na verdade eu posso fazer o seguinte, tem um jeito mais fácil aqui, né? Eu posso pegar o datetime, pedir data e hora atual, né? O now, né? E posso remover alguns anos, né? Mais fácil, eu ia criar, não preciso nem fazer conta aqui, né? Ele tem um add year, ó. E vou remover 18 anos, né? Então tem que ser menos, ó. Menos 18, ó. Certo? Então eu acho que funciona, né? Então, ó, se o CPF tiver mais que 5 caracteres, né? Mais que 5, então é maior ou igual, né? E a data de nascimento for maior do que essa data aqui de menos de 18 anos, se eu não fiz cagada aqui no algoritmo, né? Aí tá certinho, né? A gente pode processar. Senão ele não faz nada, tá? Tranquilo? Acho que deu pra... Então, só para ver se tá funcionando mesmo, se eu não fiz caquinha, eu vou pegar esse log aqui, ó. Deixa eu jogar para cima, né? Então, eu vou dizer que esse cara pode ser processado, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou arrancar aqui. Ah, é verdade. Obrigado. Quem foi que falou? O Felipe, ó. O Felipe falou, tem que inverter o sinal. É verdade, é menor, né? É isso? Cara, não sei. Essas horas eu já tô travando aqui, ó. Vamos lá, a gente testa na prática aí, né, Felipe? Ó, tô seguindo o Felipe aqui, hein? Se não funcionar, a culpa é dele. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou colocar cliente cadastrado. A gente vai enviar um e-mail, né? Mas primeiro eu vou colocar cliente cadastrado com sucesso, tá? Então, a intenção é, se chegar até a fila e a fila poder processar esse cara, ou seja, se o cara tem um CPF válido e tiver mais que 18 anos, então ele pode ser cadastrado no nosso sistema. É que aqui a gente poderia consultar um serviço de proteção ao crédito, algo assim, tá? Bom, vamos lá, vamos executar. Tô brincando, viu, Felipe? Isso é brincadeira aí. Bom, vamos lá. Executa. Vamos testar, né? Primeiro, ó, vamos tentar cadastrar o Fabiano de volta aqui, ó. O Fabiano tem um pouquinho mais de 18 anos, então deve funcionar, né? Ó, o CPF tem mais de 5 caracteres. Então eu vou dar um send aqui e vou esperar dar um 200 e vamos ver no log, né? Ó, cliente cadastrado com sucesso. Poxa, errei a data de nascimento do Fabiano, não é 79, né? É 2009, né? 2009. Vamos dar um send lá, deu um 200, ó. E vamos ver no log. Ó, não deu, né? Que o cliente foi cadastrado. Então, perfeito, Felipe. Obrigado. Então, isso significa que ele não receberia um e-mail, tá? Agora, o que está faltando? Está faltando a gente enviar um e-mail, né? Digamos... Qualquer coisa, daqui a pouco a gente cadastra aí na base de dados, mas o nosso objetivo final é ter como binding de saída o envio de e-mail. É claro, como eu estou utilizando uma aplicação .NET, eu poderia lá usar um SMTP client ou algo do tipo, mas não tem essa necessidade, eu não quero usar um SMTP meu, não é? Existe um serviço via SaaS, né, software como serviço, chamado SendGrid, que casa certinho com isso. Inclusive, ele é um binding de saída, tá? Quer ver, ó? Se você lembra que a gente pesquisou aqui, ó, sobre bindings aqui, né? Você vai encontrar, ó, o SendGrid é o próximo, né? Então, o SendGrid pode ser utilizado como um binding também, tá? Então tá aqui, ó, eu não estou inventando não, tem até o código aqui, ó. A gente pode até usar esse código, perfeito, ó. A gente pode usar esse código aqui, ó. Vou usar até de forma assíncrona, tá? Para usar o SendGrid, a gente precisa ter um serviço do SendGrid. Então vamos usar a nossa própria conta, ó. Cadê aqui o portal do Azul, ó? Vamos lá? Então eu vou criar aqui o serviço SendGrid, tá? Pede lá um novo recurso.
Eu vou usar a camada gratuita dele, tá, pessoal? Então, vocês que têm aí a assinatura do Azul PES aí do curso, fica tranquilo que não vai comer nem um pouquinho dos créditos aí, tá? Vem aqui os serviços do Marketplace que são utilizados via SaaS, ó, ele está aqui no SaaS mesmo, tá vendo? Software como serviço, ó. Vem aqui, SendGrid aparece, cadê aqui, ó, tá? SendGrid, ó. Clica lá nele, ó. Vamos criar, tá? Eu vou jogar no mesmo grupo de recurso, porque eu já mato tudo de uma vez, tá? Vou clicar nele aqui, ó, lembra que a gente criou, Funks Demos, ó. Vou jogar também na mesma região, leste dos Estados Unidos. Ele me pede um nome para essa conta, né? Vou chamar aqui de AZ204 Demo e vou colocar as minhas iniciais. Eu acho que ele não é um nome único, né? É só um nome de identificação aí que você pode utilizar aí como recurso, tá? Mas coloque o seu sobrenome, eu não tenho certeza, tá? Teria que fazer um teste, mas coloque as suas iniciais no final para não conflitar de repente com o meu. Na senha, eu acredito que seja para acessar o serviço, que a gente vai ter que entrar lá e gerar uma chave, tá, de acesso que vai identificar esse nosso serviço, tá? Eu vou usar aquele nosso password lá de sempre, tá? Aí não tem problema, se uma hora ele pedir, tá? Mas coloca lá uma senha, né? Eu acho que ele não vai precisar acessando direto aqui pelo portal, mas coloca, né? Tá vendo? O plano aqui, ele me traz até 25 mil e-mails por mês, né? De forma gratuita. Poderia trocar, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, que é bem simples esse cálculo, quando você entra lá. Ele pede alguns dados de contato aqui, né? Um e-mail seu, alguma coisa assim, para confirmar, né, os seus dados aí, tá? Então eu vou colocar aqui o meu nome aqui, colocar nome, sobrenome, vou colocar um e-mail aqui dessa minha conta, ó. Você coloca um e-mail válido que você tem acesso, pessoal, que ele vai confirmar se esse e-mail existe, tá? Mas ele vai ser utilizado como você pode trocar, mas ele vai ser utilizado como remetente, tá? Então eu vou usar essa minha conta do Gmail aqui, só para testar. Vou chamar aqui, coloca qualquer coisa na companhia, no website, vou colocar aqui o website da empresa, tá? Coloca um website qualquer aí, só isso, ó. Segue para a próxima tela, não vou colocar nenhuma tag, deveríamos, na verdade, para organizar melhor, mas não é o foco, ó. Vamos para a última telinha e efetua aí a criação desse cara, tá? Pede para criar. Não vou salvar aqui, não precisa, né? Então, para usar esse cara, espera ele criar. Aí a gente vai entrar no serviço, tem como gerar uma chave de acesso, que é a chave que a sua Azul Function vai utilizar. É como se fosse string de conexão, tá? Aí é bem simples. Enquanto isso, ó, vamos fazendo o código. Deixa ele criando aqui o serviço, né? Vamos pegar até esse código aqui, ó. O que esse código pede para a gente fazer? Ele pede primeiro para a gente adicionar um pacote do SendGrid, ó, do pacote do Nugget, né? Vamos achar, acho que está mais para baixo. Em algum lugar ele nos fala aqui, ó, em C# usa o SendGrid atributo. Vamos ver aqui, cadê o... Aqui tem toda a configuração que precisa. Acho que está lá em cima, né? Cadê? Tá vendo? Ele diz, ó, para usar esse bind, usa esse pacote aqui do Nugget aqui, tá? Então, ó, deixa eu entrar aqui, ó. Então, ó, é o mesmo esquema, né? Ver se é a última versão mesmo, ó, se não está em beta, né? Ó, versão 3, ó. Qualquer coisa, ver as dependências, se rola aí com o que a gente já tem, ó. Então é compatível com o Microsoft Azure Web Jobs, ó, perfeito, e com o .NET Standard 2 ali, né? Então vai ser compatível com o .NET Core 3. Deixa eu copiar aqui, deixa eu passar, a gente tem que instalar esse cara, tá? Deixa eu colocar lá no nosso Notepad aqui, ó. Então temos esse pacote para adicionar também, tá? Então vai lá e adiciona, né?
vai na linha de comando mesmo. Eu vou parar a execução aqui da aplicação. Deixa eu limpar. Adiciona esse cara. Opa! Eu juro pra você que eu não tinha dado Ctrl C. Ué, eu não coloquei esse cara no iTextPad? Deixa eu ver aqui. Será que eu não coloquei lá? Deixa eu ver. Foi ele, só não copiou, né? Que estranho. Não copiou na própria, na própria VM. Então deixa eu voltar aqui, copiar esse cara e tentar colar no terminal aqui, né? Ah, agora sim. Tá, deixa ele baixar. Dá um .NET, eu vou dar um .NET Clean, né? Para limpar lá os binários, né? E vou dar um .NET Build aqui, tá? Fazer o build lá. O importante é não dar erro, tá? Ah, não deu nenhum erro, né? Então, sinal que a gente já pode ir direto pro código aqui, tá? Então, ó, eu vou usar o que tá eu vou até usar aqui o próprio exemplo aqui do Docs da Microsoft, tá? Então, a gente está usando o pacote da Function 2 a superior, né? Que na verdade é a 3, né? Aqui é o código síncrono, não quero o síncrono, eu quero o assíncrono, né? Ele pede para a gente adicionar esse using, ó. Então, vai lá e já adiciona, né? Para a gente não precisar dar um Ctrl ponto lá, vou adicionar aqui, ó. E vamos lá, o que mais que ele pede aqui? Ele pede o bind de saída é esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele está usando a fila aqui do Service Bus, não é o do storage, né? Então eu vou copiar esse objeto aqui, ó, esse message collector, ó. Eu já colo lá para vocês, tá? E vou colar aqui, ó, embaixo da fila. Opa, da fila, né? Deixa eu vir aqui no finalzinho da linha da fila e colar esse cara aqui, ó. E não esquece, copiei um parênteses a mais, né? Agora sim. Bom, a única coisa que você tem que tomar cuidado é isso aqui, ó, né? Você precisa da chave, tá? Daqui a pouco a gente coloca aqui, aqui não, a gente coloca lá no local settings, aí fica uma chave que a gente pode colocar no próprio portal lá, tá? Vamos lá, para terminar eu já colo para vocês aí. Volta mais para cá. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando aqui é que ele traz aqui a mensagem lá daquela fila, não é o nosso caso, né? O nosso caso é mais isso aqui, ó, né? Ó, a gente precisa disso, dá um message, tá? A gente precisa disso e esse aqui de baixo. A gente precisa primeiro desse objeto aqui, né? Ó, eu vou usar esse mesmo objeto, ele chamou de outgoing mail, né? Deixa eu copiar. Então eu vou criar uma nova classe aqui em Models, ó. Clicar com o botão direito em Models, ó. Botão direito, New C# Class, vou chamar de outgoing email, né? E colar aqui, ó. Outgoing email, é isso mesmo? Tá? Então é isso que ele pede para nós. O to aqui vai ser o destinatário, o nosso cliente, né? O from vai ser o nosso e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui que eu vou usar de remetente, né? Então coloca o seu e-mail aqui da sua conta, tá? Vou colocar o meu eu estou usando esse nalim.mct@gmail.com, tá? Estou usando aqui a sintaxe do C#, você atribui esse valor default. O subject, eu vou deixar um valor default também. Eu vou colocar no subject cadastro em Cadicli, ó, cadicli.com, tá? E o body, eu vou deixar ele dinâmico. Ó, então eu vou jogar lá para vocês, só substitui aí o meu e-mail, não coloca o meu e-mail não, tá? Coloca o das... Se bem que o SendGrid não checa isso, mas coloca lá um seu aí que você usou na conta lá, tá? Então, ó,
cria aí uma classe em models, ó, criei uma classe chamada outgoing e-mail, né? E usa esse aqui, ó. Tá? Só substitui aí pelos seus dados aí. Vamos lá. Então, aí sim, né? Eu posso usar aquele código no nosso data processor, né? Que vai ser aqui dentro, né? Vamos lá. Então, ó, vou colar exatamente o que tem aqui, ó. É isso aqui, né? O resto ó, da mensagem eu já tenho, ó. Vamos ver lá. Então, colo aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso só desse e-mail object aqui, né? Que eu vou criar. Eu vou criar antes aqui, então. Eu vou criar esse e-mail object, vou dar um new, né? Outgoing e-mail, né? E eu vou informar o que ficou faltando. O que ficou faltando aqui? Ficou faltando o destinatário e o conteúdo da mensagem, né? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o destinatário, que é o to, né? O to está dentro da minha fila, que está nesse objeto aqui, ó, esse message collector, ó. Não, desculpa, dentro do queue, né? O message collector é o cara que vai enviar, né? Está dentro da fila.email, ó. E que mais que eu tenho que mandar? A mensagem, né? O subject não, o body, né? Eu vou mandar um texto simples mesmo, tá? Vou fazer uma interpolação de string para pegar já o nome do cara, né? Eu vou colocar olá e o nome do cara aqui, ó. Olá, que está dentro da fila, né? Esse queue.nome, né? Eu vou colocar aqui, ó. O seu cadastro foi efetuado com sucesso, tá? Essa é a mensagem que vai pro e-mail. Aqui que mais que nós temos? Ó, aqui estão usando o to, aqui ele está enviando via HTML, aqui é o nosso e-mail, aqui é o subject que a gente colocou aí dentro. Aqui ele está chiando. Ele está chiando porque a gente está usando um cara assíncrono e o nosso e-mail e nossa estrutura não recebe assim, não tem um async lá em cima, né? Então só coloca um async lá e fica tudo certo, né? Tá? Acho que é isso, né? Eu acho que sim, ó. Tá faltando só a chave, né? A gente cadastrar a chave, já deve ter terminado, ó. Eu vou copiar tudo aqui, tá? Esse OnData Processor, então. Então, você tá seguindo junto comigo, ó. Volta lá, então. Deixa eu entrar aqui. Cadê o nosso... Eu não colei aqui ainda o OnData Processor, não? Então vamos lá, isso aqui então é o OnData Processor, tá? Eu coloquei só a classe, mas você precisa aí colocar o atributo e os usings aí também, tá? Bom, acho que é isso, né? Aí falta só a gente fazer o deploy, né? Vamos ver se terminou. O cadastro deve ter terminado, não é possível, né? Deixa eu vir para cá. Foi concluído, né? Vamos lá para o nosso serviço aqui do SendGrid, né? Cadê? SendGrid aqui, ó. Vai lá para o recurso. Aqui não precisa, acho que não precisa nem monitorar por aqui, pessoal. Basta vir aqui no Manager, ó, que ele entra no site do SendGrid, né? Vem aqui, ó, Manager, dentro da conta do SendGrid, que ele já repassa a autenticação, né? A única coisa que você precisa fazer é confirmar o seu e-mail e falar, olha, confirma aí o e-mail para mim, tá? Vou dar um send confirma e-mail aqui, ó. Então eu preciso acessar essa caixa postal, tá? Deixa eu sumir com esse cara. Vamos lá, minha caixa postal é no Gmail. Tem que ver se eu lembro desse e-mail aqui, né? Deixa eu ver esse meu e-mail aqui.
Deixa eu ter usado o outro, mas enfim, vamos ver aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, ó. Preciso confirmar esse e-mail. Opa, foi. Juro que eu tenho que confirmar. Faz tempo que eu não acesso, deve ser isso. Deixa eu ver aqui, ó. Essa coisa do Gmail, né? Eu devo ter recebido, se o meu celular tá certo lá. Deixa eu ver aqui. Oh, deixa eu ver. Ah, recebi aqui, ó. Ufa. Quando você quer usar esse serviço, nunca funciona, né? Nossa, por que um número tão grande assim, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, tá vendo aí que aqui a gente confirma aqui, confirma o e-mail aí, tá? Bom, confirmou. Outra coisa que a gente precisa é... A gente precisa da chave. A chave está mais aqui, aqui eu acho que está dentro de settings, ó. Entra em settings, entra aqui no API Keys, ó. API Keys. Não temos nenhuma chave, ó. Vou dar um Create API Key, ó. E pede um nome, né? Eu vou chamar de API _ Azure, vai. Vou dar um Full Access, né? Pode fazer tudo nessa conta. Acho que deve ter um save. Ó, tem aqui o Create View. Acho que ele só exibe uma vez aí, tá, pessoal? Então, ó, copia. Acho que você clicar e copia, né? E joga lá na function. Depois eu excluo esse cara. Eu vou fazer o seguinte, ó. A chave eu vou colocar num cara chamado SendGrid Key, tá? Para ficar mais fácil, né? Ó. Esse SendGrid Key a gente pode colocar no nosso local settings, ó. Vem aqui em local settings, eu vou colocar uma chave a mais aqui. Tem que ser dentro desse values aqui, senão eu tenho que capturar isso através do .NET, tá? Então se eu colocar aqui dentro de values, acho que dá tudo certo. Eu coloquei, acho que SendGrid Key, né? Coloca lá. Tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso, só isso. Vamos testar? Então eu vou rodar aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um funk start aqui. Então se eu enviar aqui um cliente com mais de 18 anos, deve funcionar, né? Vamos ver lá. Ó, o Fabiano aqui, esse não, né? Tem que ser um pouquinho mais velho, né? Vamos lá. Uma data válida, né? Dá um send lá. Tem que dar um 200. Deixa eu ver se... A gente logou? Acho que eu loguei, né? Ó, cliente cadastrado com sucesso. Que e-mail que eu coloquei mesmo? Deixa eu ver aqui. Na linha @fansoft. Deixa eu abrir minha caixa postal aqui. Eu mostro para vocês. Aqui minha caixa postal. Ó, não é que funcionou mesmo, ó. Cadastro em cadeclay.com. Olá, Fabiana Linha. O seu cadastro foi efetuado com sucesso. Sucesso, né? Mais fácil que isso, né, pessoal? Tranquilo? Você viu? Não tem segredo, né? O que nós precisamos fazer agora? Vamos fazer o deploy desse cara, né? Estamos no nosso ambiente, estamos no nosso ambiente de desenvolvimento, né? Vamos lá fazer o deploy desse cara. Poderia criar via Azure CLI aqui, tá? Depois eu passo até os comandinhos para você, mas não é o foco aqui. Vamos fazer para ser mais rápido, ó. Eu vou fazer pelo portal, ó. Depois eu excluo esse cara aqui. Vamos lá para o portal. Onde eu peguei a chave, ó, o Haroldo está perguntando. Essa aqui, Haroldo, ó, a volta que vem na conta do SendGrid, né? Vem aqui em Manager, ó.
Tá? O SendGrid, pessoal, ele é utilizado não só como output binding lá, tá? Então você pode usar, depois você consulta no site do SendGrid, ele tem o próprio SDK, né? Então não só para .NET também. Então ele é bem utilizado aí em N linguagens aí, tá? É aqui, Haroldo, ó, dentro do... Você está aqui, né, no app.sendgrid.com, né? Aqui em Settings, ó, tem API Keys aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo sublinhar esse cara aqui, ó. Tá? Você entra aqui, ó. É que eu já criei uma. Você dá um Create API Key, ó. Você digita um nome qualquer aqui. Aqui poderia ser um Restrict Access, acho que só para enviar esse cara é o suficiente. Mas eu vou dar um Full Access, né? Não é o foco aqui a gente se especializar no SendGrid, já dá um Full Access e dá lá um Create View. Aí ele só exibe uma vez, tá? Aí na próxima tela você copia a chave lá. Tá? Eu vou deixar a minha quietinha aqui. Eu não consigo ver aqui, tá, pessoal? Você consegue regerar, ó. Você pode dar um edit para ir regerar, ou você pode excluir, né? Pois é, pois eu vou fazer isso, tá? Por enquanto, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Vamos fazer o deploy, então, dessas duas functions aí, tá? Então eu vou criar aqui pelo portal e depois a gente faz o deploy lá pelo Azure CLI mesmo, tá? Ou via PowerShell, né? Vamos lá. Vem aqui para pedir uma nova function, né? Vem no menu, ó. Vamos lá, criar um recurso, que nós fizemos aí na última aula, né? Vem aqui em computação, cadê aqui a nossa função, né? Vamos lá, cadê? Aplicativos de funções, ou procura aí Azure Functions, né? E vamos lá, né? O grupo de recursos eu vou colocar no mesmo, para a gente excluir tudo ao mesmo tempo, tá? Vou colocar nesse AZ204, o Funks Demo. Ó. O nome aqui, que vai ser o endpoint, eu vou chamar de AZ204 Funk Demo e vou colocar as minhas iniciais aqui, tá? Aí você coloca diferente aí para não conflitar comigo, tá? Coloca suas iniciais no finalzinho aí, tá? Pessoal, se vocês puderem só confirmar aí, estão vendo minha tela direitinho, estão me ouvindo bem? Confirma aí. Para ter certeza. Legal. Então tá bom. Valeu aí pelo feedback aí. Bom, então vamos lá, vamos criar, né? Vamos usar um código, né? A gente está usando .NET aqui. Escolhe aí .NET Core, versão 3.1. Vou colocar lá na mesma região que está o nosso storage, né? Que é o leste dos Estados Unidos. Aqui está em inglês, ó, East US, ó. Certo? Então vamos lá. Vai para a próxima tela, né, de hospedagem, ó. A conta de storage, para não ter uma outra, né, eu vou utilizar a mesma, tá? Cadê, ó? Eu criei, ó, uma Funk Store Fan, tá? Já deve ter a sua aí. Vai nela. Vou deixar o Windows mesmo. O tipo de plano vou deixar com de consumo, né? A gente paga por execução aí. Vai no monitoramento, ó. Deixa lá o Application Insight para a gente consultar o log, né? Se der alguma zica lá, a gente confere. A próxima tela de tags, não vou criar nada, vai para a última, ó. Revisar mais criar, né? E depois cria aí, né? Aí a gente faz o deploy desse cara aí. Function cria rapidinho, né? Aí basta a gente fazer o deploy. O deploy, pessoal, a gente pode fazer tanto pelo Visual Studio Code, baixando lá a extensão, né, do Azure Function, ou a gente pode fazer via
a Azure CLI, igual nós fizemos com o website, né? Ó, já terminou? Vamos lá para o recurso, né? Tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer das duas formas, então, tá? Qualquer coisa eu atualizo e faço pelo Visual Studio Code. Para fazer pela linha aqui de comando, a gente precisa, só lembrando, a gente precisa do Azure CLI instalado, tá? Para instalar o Azure CLI, entra naquele, só lembrando, né? Você entra lá no azure.com, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar, lembra? Para instalar o Azure CLI, ó, só para ficar registrado no vídeo, ó, vai no azure.com, né? Vem em More, vem aqui em Resource, vem aqui em Downloads, em Tools, você tem o Azure CLI aqui, tá? Então estou com ele instalado aqui, só lembrando. Bacana. Então, vamos lá. Então, deixa eu limpar a tela. Primeira coisa o que eu vou fazer? Eu vou fazer o deploy via arquivo zip, tá? Então, como se trata de uma aplicação .NET, nós temos na ferramenta de linha de comando do .NET uma opção que gera para nós os binários, tá? Se você não conhece muito bem a extensão, a linha de comando do .NET, você tem sempre um "-h" para te ajudar, tá? Se dá um .NET "-h", você vai ver que você tem um cara chamado publish, é o que a gente precisa, tá? Só que você vai ver que a publicação aqui do .NET, você tem a opção de gerar ele como release ou como debug, tá? Se eu não me engano, é o parâmetro C de config, tá? Eu vou gerar ele como release, tá? E eu vou especificar uma saída, senão ele vai gerar aqui no meio, tá? Uma saída a pasta, eu vou pedir para ele gerar na pasta aqui localmente /publish, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar os binários dessa nossa aplicação. Isso aqui é uma aplicação .NET, certo, pessoal? Então, vamos lá, dá um -o.publish, ó. Deixa eu copiar lá para vocês, ó. Isso aqui tem que estar na pasta da aplicação, tá? Deixa eu copiar lá. Aí a gente finaliza essa parte aí. Então, ó, no finalzinho, ó. Então, vamos lá, esse aqui. Então, vamos lá. Então, ó, se você... deixa eu entrar na pastinha aqui, ó. Ele gerou essa pasta publish, ó. Estão todos os arquivos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso zipar esses caras, tá? Bom, como eu zipo? Eu poderia zipar via PowerShell, enfim, poderia ser no Bash também, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo, eu tenho que zipar não a pasta, eu tenho que zipar o conteúdo que eu vou subir, tá? Quem também faz o deploy em AWS está acostumado com isso, né? A gente tem que gerar um zip, né? Principalmente lá no Elastic Beanstalk, né? É super parecido essa parte aí, tá? Então vamos lá, seleciona os arquivos que você vai subir, né? Clica com o botão direito e eu vou zipar, ó. Vou chamar esse cara de funk, né? Funk.zip, tá? Então é só isso que eu preciso. Eu vou até excluir tudo, vou deixar só esse funk.zip aí, ó. É isso que nós precisamos. Então vamos lá, vamos fazer o deploy. Volta lá na linha de comando, ó. Eu vou entrar nessa pastinha publish, tá? Então vai lá, entra na pastinha publish, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Já que eu vou usar o Azure CLI, ó, tem que se logar, né? Lembra? Azure Login, ó. Ele vai pedir para você se logar. Na verdade, eu já tô, acho que ele até já vai detectar aqui, né? Aí detectou que eu tô logado. Ele já me avisou, opa, pode fechar aí, né? Tá logado. Lembrando, eu só tenho uma conta aqui, tá? Se tiver mais de uma, né? Como alguns, você tem que dar um AZ account 7 menos S e o ID, né? Da conta que você quer usar, tá? A gente acho que viu isso na última aula lá. Qualquer coisa dá sempre um AZ menos H aí para pegar
o help aí, tá? Então vamos lá, eu vou usar aqui, ó, o AZ, deixa eu limpar a tela, né? Deixa eu dar um clear aqui, ó. Vamos lá, vou dar um AZ aqui, o subcomando das functions, que é function app, tá? Function app, ó. O que eu quero fazer? Eu deploy qualquer coisa, ó, vai dando -H. Vou dar um "-H para ver o subcomando do function app, ó. Você vai ver que você tem a opção de deployment, né? Cadê? Deployment. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá? A coisa vai seguindo isso, ó. Vamos lá. Então, ó. Eu preciso usar o deployment, né? Aí a gente precisa passar algumas configurações. Qualquer coisa dá um "-H e vai pegando ajuda aí, ó. Tá vendo? O que a gente precisa passar é aonde ele tá, né? Os arquivos, que é esse source aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Então, em vez do "-H aqui, a gente tem que usar esse source, ó. Aí se você consultar o source, você tem que passar um cara chamado config zip para zip, tá? Vamos lá. Aí a gente precisa passar o resource group, que a gente lembra no Azure CLI, a gente pode dar um "-resource group e pode usar um alias dele que é "-g, tá? O nome do resource group, ó, deixa eu copiar aqui, ó, você pega o seu aí, tá? Esqueci, ó, esse aqui, ó, demo 204 funk alguma coisa aí, ó. Deixa eu colar aqui. Que mais que a gente tem que passar? Eu tenho que passar em qual que é a função, né? Então você dá um "-n, que é de name, tá? Qualquer coisa você dá um "-h para pegar os parâmetros, ó. O name da minha função, o ideal seria colocar no script para automatizar esse cara aí, né? Mas vamos lá. Ixi, eu fechei aqui o nome da minha função, ó, azfunkdemofun. Deixa eu colar lá. E por último, o que está faltando? Eu dizer qual que é o meu arquivo que eu vou subir. É o parâmetro, ele não, se não me engano, ele não tem alias, então é sempre tracinho, dois traços, né? -src de source, né? Aí entra o zip que eu criei um func.zip, tá? Deixa eu só ver se eu não fiz caquinha. Não, tá certo. Então eu vou copiar para vocês aqui, ó. Substituir aí, então, o nome do resource group de vocês e o nome da função, tá? E o nome do arquivo também. Se trocou aí, ó. Opa, cadê o nosso amigo aqui, ó? Fica aqui, então. Vamos ver, né? Se vai dar certo mesmo, ó. Acho que sim, né? Não deu erro até agora. Aí lembrando, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar as configurações, né, das functions lá, né? Vamos lá. Ó, aparentemente deu tudo certo, né? Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Aí vê lá, né? Confere no site, ó. Vem aqui, lembra? Funções, né? Verifica lá se vai aparecer as duas aí, ó. Tá carregando, ó. Vamos ver se vai aparecer as duas aí. Tá as duas aí, perfeito. O que você precisa fazer é configurar o que tá lá naquele arquivinho local settings JSON, tá, pessoal? Então, o que eu preciso? Eu preciso configurar essa chave aqui, ó. Esse sendGrid. A chave da conta de storage eu não preciso porque eu estou usando a mesma conta de storage, senão eu precisaria, tá? Quer ver, ó, lembra como faz isso? Ó, isso aqui é igual a aplicação web, lembra? Você vem aqui em configurações, ó, entra em configuração. Se tivesse uma base de dados, lembra? Você viria aqui embaixo e colocava nesse de conexão. Ó, já veio com a minha chave do Azure Web Jobs Storage aqui. Preciso criar uma nova aqui em cima, New Application Settings. Vou colocar esse sendGrid aqui e vou colocar essa chave aí, ó. Tá? A minha aqui, ó. Se eu estivesse usando deployment aqui para ele não fazer o swap do arquivo também, né? Não é o nosso caso, ó. Se estivesse usando o slot, né? Só dá um OK. Não esquece de salvar aqui em cima. Dá um save. Dá um continue. Agora já deve estar funcionando. Vamos testar? Lembra que a gente precisa fazer antes de testar? Pegar o endpoint e pegar também a chave, né? Vamos ver. Isso aqui já foi? Eu nem vi, ó. Não, já foi. Então vai lá em funções, ó.
pega o endpoint e a chave, né, que você precisa da function dentro dela, né? Vem aqui no data receiver, que é o HTTP trigger, né? Vamos lá. Vem nele aqui. Vem aqui no código mais teste, lembra? Que já dá para testar. Se precisar testar, dá até para testar por aqui. Mas nem vou testar por aqui, ó. Eu poderia dar um teste, ó. O que eu quero é abrir o log aqui, ó, né? Para ver se dá algum problema. E pegar aqui a URL, ó. Dar um get function URL. Vou simplesmente copiar. E vou, já que já estou com os dados aqui no jeito, ó. Eu vou colar aqui, ó. Primeiro, eu quero forçar aqui a não dar certo, né? Então, eu vou apagar o e-mail aqui, eu vou deixar um e-mail inválido, ó. Vou dar um send, tem que dar um bad request aqui embaixo, ó. Tem um bad request, ó, com o model inválido, dizendo que o e-mail é inválido. Vamos checar lá no portal. Olha aqui, ele executou. É que a gente não logou isso, poderíamos ter logado, né? Ó, tá vendo? Tá logando aqui, ó. Bacana, já está feito. Eu vou voltar na outra função, ó, só para pegar essa função onDataReceiver, a gente está logando, né? Entra nela, ó. Entra aqui no log, né? Você poderia ir no monitor aqui e acessar diretamente o Application Insights, tá? Aqui, tá vendo? Lembrando que o Application Insights a gente vai ver na semana que vem, tá? Vou vir aqui em código mais teste, só para pegar o log lá, se vai ser executado mesmo. Ó, abre o log aí, você pode até maximizar, lembra disso? E vamos executar de novo. Ó. Só que eu vou colocar com e-mail válido aqui, para ver se funfa mesmo o negócio aí, né? Ó, eu vou dar um send, tem que dar um 200 ok, ó. Vamos lá na função para ver se ele logou. Ele tem um gapzinho aí de tempo. Deixa eu ver se deu um 200 lá, deu? Deu um 200. Passou os dados aí, ó. Engraçado. Opa! Ele está executando sim, mas ele não logou aqui, ó. Deixa eu executar de novo. Vou colocar Fabiano Lalim 2 aqui, ó. Para ver se eu... Opa, isso aqui em cima, né? Para ver se eu recebo esse e-mail. É para estar logando lá. Não tá ainda, que demora um tempinho, né? Vamos lá, deu um 200 ok, ó. Deixa eu vir aqui em monitor, ó. Às vezes demora um tempinho, mas eu acho que eu já recebi. Deixa eu abrir o meu e-mail aqui. O meu já foi, tá vendo? Se eu entrar, lembra que eu coloquei, ó, olá, Fabiano Larim 2, ó. Então tá bombando aqui, né? Provavelmente ele tá atualizando alguma coisa e já deve aparecer aqui, ó. E cadê um refresh aqui? O Application Insights às vezes demora um tempinho aí, né? Tá? Enfim, poderia abrir o Application Insights, mas isso aqui já é assunto para o próximo aí, tá? Vamos ver os logs de novo, se apareceu alguma coisa. Lembra não, né? A gente não viu ainda. Qualquer coisa abre o Live Metrics, né? No Application Insights, a gente vai ver esse cara é muito bacana, né? Para ver se por aqui está acusando algum erro ou alguma coisa assim, tá? Aparentemente não, mas o meu tá funcionando, tá bombando lá, né, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui no meu Resource Group. Só para finalizar, pessoal, a gente acabou de fazer o deploy, né, pela linha de comando. Talvez seja mais prático aí para você colocar na sua rotina de build aí, no processo DevOps, né? Mas no dia a dia de um desenvolvedor, geralmente a gente usa a ferramenta mais simples aí, o botão direito, um publish, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar vamos trocar alguma coisa no nosso código só para a gente fazer um novo deploy. Vou vir nesse outgoing, no onData Processor, vou colocar olá e sei lá, um ponto de exclamação aqui, ó, né? Vou colocar em letra maiúscula. Estou mudando um pouquinho a mensagem aqui, né? Já que é HTML, eu posso até colocar em um negrito aqui, né? Colocar uma tag HTML e tal, um strong aqui, né? Só para ver se atualizou mesmo, né? Então, poderíamos
fazer o build desse cara, gerar o zip e executar o mesmo comandinho. Mas eu quero usar essa extensão aqui do Azure. Lembra que a gente na primeira aula a gente instalou? Se você entrar em extensões aqui, eu instalei a extensão principal do Azure, né, que é o Azure Tools, né? Aí ele já baixa, instala inclusive a extensão das functions, tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui na ferramenta do Azure, que é graças a essa extensão. Ó. Deixa eu entrar, vou minimizar tudo, porque o que importa aqui é o storage, né? Desculpa, o storage, é a function, né? Deixa eu carregar aqui. Acho que eu estou com uma só aqui, né? Deixa eu carregar, só para fazer o deploy aqui pelo Visual Studio Code também, tá? É claro que fica mais prático via linha de comando, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha assinatura, a minha function aqui, né? Se a gente abrir em functions, nós temos as duas triggers aqui, certo? Basta você vir aqui nesse botãozinho deploy to function, né? Ele te pergunta qual que vai ser, né, a pasta, né? Já achou, né? Ó, tá? Esse card clear, ó, vou clicar nele. E qual que é a assinatura, né? Ó, a minha assinatura é essa, né? Qual que é a função? Você quer criar uma nova? Eu quero nessa mesma função. No meu caso é a Z204 Func Demo Fan. Então, né, tem que iniciar o projeto aí usando o VS Code, sim, ó, dá um yes. Aí pergunta, olha, já está iniciado, quer fazer o deploy? Quero, dá um deploy lá. Toma cuidado com isso, né? Com essas ferramentas aí, que, principalmente no ambiente produtivo, tá, pessoal? Então, ó, tá subindo, né? Então, vamos lá. Ele já terminou aqui, ele fala para finalizar aí a transferência, vai lá em Output, ó, clica nele, ó. Só para ver se aqui ele o próprio VS Code já gera aí o zip para nós, tá vendo? Ele gera no arquivo, ele gera aqui num diretório temporário, né? Vamos lá, já tá terminando, aí a gente testa lá e finaliza a demo. Não sei se é impressão, mas parece que é muito mais rápido via linha de comando. Bom, aparentemente foi, ó. Vamos testar, ó. Lembra que tem que mudar a mensagem, né? Vou colocar um Fabiano na linha 3 aqui, ó, né? Pra gente saber que é um novo. Eu vou dar um send de novo, tem que dar um... Aí deu um not found. Será que ele deu algum erro no deploy de novo? Ó. Deixa eu voltar aqui nas funções. A primeira vez ele só checa lá, mas ele não está fazendo deploy, né? Bom, é mais fácil ter feito em linha de comando, mas lembra que a Notmile acabou dando isso também? Basta fazer o deploy de novo aqui, tá, pessoal? Vem aqui, ó, no botãozinho de deploy de novo, ó. Escolhe lá a última function, ele vai te perguntar. Ele não subiu, ele acho que fez a reconfiguração, né, mas acabou não subindo. Mais um motivo para você usar daquela vez, né, aquele comandinho lá, né. Mas enfim, só para, né, constar das duas formas aí. Vamos lá, deixa eu só confirmar que fez. Vamos ver aqui, ó. Agora ele deve subir, né. Terminou, ele deve estar dizendo, daqui a pouco ele deve falar que concluiu com sucesso. Segundo ele concluiu, vamos ver primeiro, para não passar vergonha aqui, dar um atualizar para ver se aparece aqui, né? Missão geral, deixa eu ver em funções aqui. Agora sim, né? Não sei se é cache também, sei lá, bom, aparentemente sim, né? Foi, né? Vamos lá, eu vou tentar, ó. Fabiana em 3, né? Dá um send lá.
Agora sim, respondeu com 200. Deixa eu ver se eu recebi o e-mail. Acabei de receber, ó. Certo? Ó. Eu coloquei até em negrito aqui, né? Como é HTML, ó. E foi, né? É que faltou um barra aqui, né? Por isso que ele não fechou, né? Enfim. Tá aí, pessoal. Eu vou subir esse código aqui também, tá? Tranquilo? É isso, então. Legal, né? O Azure Function é tudo de bom mesmo, né, Arthur? Cara, usem e abusem. Não esqueçam de consultar toda a documentação, tá?